Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, em 2018 completando 25 anos de advocacia. Ética, comprometimento, agilidade e profissionais altamente capacitados nas seguintes áreas do direito: direito do trabalho, direito civil, cobranças, indenização, contratos e direito imobiliário, direito de família, inventários, divórcios e alimentos. E a defesa incessante de seus clientes. Atendemos todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis, em frente ao Fórum. Telefone 3334 2575. Facebook Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 3287 1125, Caxias do Sul. Stock Glass. Vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Um atendimento totalmente focado no bem-estar do cliente, com entrega pontual de produtos de altíssima qualidade. Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves, há mais de 20 anos no mercado. Janelas, portas, box e sacadas. Esquadrias de alumínio, vidro temperado. Soluções em esquadrias especiais. Avenida Manuela Elias 212, fone 3340 4040, Porto Alegre. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Gosta de novidade? Toda semana tem! Ganhadores novos no Trilegal! Eu ganhei uma casa, um carro e um ano no supermercado. É muita felicidade. Mas não é toda semana que chega uma novidade dessas! Uma Kawasaki Ninja. E a festa de prêmios não para por aí! 20 prêmios de 2.000. Um Fiat Mobi. E esta baita Hilux cabine dupla! Trilegal! Sua vida! Muito mais? Trilegal! Olá amigos, uma boa noite. Estamos começando mais um programa Comunicando Direito da Confraria da Comunicação, canal 6G Sul TV. O programa Comunicando Direito vai ao ar todos os sábados às 20 horas e 30 minutos. Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para transmitir de uma forma diferente o nosso programa Comunicando Direito. Nesta bancada hoje está apenas eu e a doutora Cíntia Schaefer, que vem se ambientando ao nosso programa, vem comparecendo agora pela segunda vez e abrilhantando com as suas exposições e com o seu notório saber jurídico.
Mas hoje estamos aqui então fazendo um programa diferente, dentro do estúdio, fazendo um chamado para uma externa, para uma chamada com inúmeras entrevistas que nós realizamos na Assembleia dos Advogados Trabalhistas, que fora realizada nesta semana junto à sala da OAB da Justiça do Trabalho. Os advogados trabalhistas clamam por melhores atendimentos aos jurisdicionados em relação às matérias que foram alteradas pela Lei 13.467, especialmente com relação aos pedidos líquidos da inicial. Esses pedidos líquidos, nós, advogados, entendemos que não podem ser limitativos, ou limitadores, na verdade, para aquelas postulações dos empregados. Muitas vezes os juízes do trabalho têm deferido as iniciais e, junto esses indeferimentos de iniciais, a fase recursal. A Assembleia Geral dos Advogados Trabalhistas visou externar a indignação de muitos e os anseios de muitos advogados, até com as teses recursais em relação a esta situação. Além disso, gostaria de conclamar aqui para que no dia 6 de abril, das 9h30 às 12 horas, na FEMARGS, será realizada uma roda de conversa com propostas para um enfrentamento ao ataque dos direitos trabalhistas. Esta roda de conversa terá como mediadora a juíza do trabalho, Valdete Souto Severo, e também contará com os advogados Denis Enloff, ex-presidente da AGETRA, Silvia Burmeister, ex-presidente da BARAT, Maria Cristina Carrion Vidal de Oliveira, que é representante da OAB, João Vicente Araújo, que é advogado presidente atual da AGETRA, Rogério Uzum Fleshman, que foi procurador-geral do trabalho e atual procurador do trabalho, Átila Rosner, juiz do trabalho do TRT4, Raquel Rodrigues Braga, juíza do trabalho do TRT da primeira região, e os advogados do movimento dos advogados trabalhistas independentes. O MAT, ele foi responsável pela interposição da ação contra a filha do Roberto Jefferson, a Cristiane Brasil, que estava sendo nomeada como ministra do Trabalho, mas respondendo por ações na Justiça do Trabalho. O MAT, então, conseguiu seu pleito junto à Justiça Federal e conseguiu que fosse barrada esta nomeação. O MAT vem caminhando por todo o Brasil, desenvolvendo teses e ajudando os advogados trabalhistas a criar novas propostas para o enfrentamento ao ataque dos direitos trabalhistas. Bom, dado o recado, gostaria aqui de uma pequena e breve conversa com a doutora Cíntia Schaefer para a gente ver essa situação que nós estamos enfrentando na Justiça do Trabalho. Eu, particularmente, doutora, tenho diariamente enfrentado problemas assim com relação ao ajuizamento de ações, né? Os despachos de magistrados com relação ao andamento do processo, mandando recalcular, alguns casos até especificamente aos descansos semanais remunerados. Como é que a doutora está vendo esta questão da reforma trabalhista? Pois é, doutora, na verdade é uma questão muito nova, né, para todos nós. A gente, como a gente sempre diz, o ser humano, tudo que é novo, a gente tem uma certa resistência, né? No meu escritório particular, a gente está tendo uma certa dificuldade, inclusive daquela necessidade da elaboração dos cálculos, porque a gente muitas vezes, que é advogado, como a gente diz, não é muito chegado nos cálculos. É verdade. Mas, enfim, agora estão cada vez mais surgindo sistemas, programas para nos auxiliar nesse sentido, né? Mas o que eu vejo que a maior dificuldade também é em termos de documentação, né? Que muitas vezes eu atuo muito para reclamante, então o reclamante dificilmente ele tem uma documentação completa para nos amparar nos cálculos, né? Mas eu acredito que isso, aos poucos, assim, com o passar do tempo, a gente vai se adaptando e vai conseguir, a gente tem que conseguir, né? Só que eu acho que tem que haver uma flexibilidade também por parte dos magistrados. Eu, por exemplo, já tive caso de indeferimento da petição inicial,
por conta da ausência de alguns cálculos que eram inviáveis de ser elaborados naquele momento ali, do início do processo, né? Então, acho que a gente tem que haver uma flexibilização, pelo menos agora, que é tudo muito recente para nós da advocacia trabalhista, né? Porque não assim, não tem, às vezes não é assim que o advogado não queira apresentar, é que ele realmente não tem o conteúdo necessário para tanto, né? Isso, será, eu no meu ponto de vista, doutora, eu tenho visto assim até a ampla defesa e o contraditório e o próprio acesso à justiça prejudicado. Exatamente. Porque o que a gente vê? O trabalhador, muitas vezes, que é demitido sem receber as verbas rescisórias, eu não digo a maioria, mas muitos, né, estão sem receber as verbas rescisórias, e aí, sem 13º, sem férias, sem fundo de garantia, sem seguro-desemprego, e ele se vê obrigado a contratar um advogado particular, né? Que é a única situação. Solução. Existe o advogado do sindicato, mas ele vai ter que contratar um advogado para ter o acesso à justiça. Sim. Que já tira um pedacinho do seu, né? O advogado tem o direito de ganhar os seus honorários, mas é um pedacinho do seu crédito. Do que ele tem direito. Exatamente. E aí, além disso, a legislação impõe agora que o advogado tem que entrar com os cálculos exatos, né? Um pedido líquido. E aí ele vai ter que contratar um perito. Eu já vi escritórios que estão contratando perito. Eu não sei se eu isso... já contratei. Pois tive que contratar. Porque eu peguei casos assim com contratos de trabalho muito extensos e que eu realmente não me senti segura de elaborar os cálculos, né? E como a gente também, assim, eu pelo menos, eu tô meio insegura se o juiz vai se limitar ou não àqueles valores que a gente está atribuindo. Se vai ser apenas um estimativo, né? Se é um estimativo, tudo bem, né? Pode vir para mais, pode vir para menos. Mas eu fiquei insegura no sentido de elaborar o cálculo e depois chegar lá no final prejudicar o meu cliente pelo juiz limitar aquele valor que eu tô atribuindo, né? Então, eu tive 4 situações que eu contratei um perito para elaborar os cálculos, né? Mas é mais um ônus para o processo, né? Então... É um ônus que muitas vezes... né, só para o nosso telespectador saiba, né? O advogado, ele, ainda que tenha alguma formação em cálculo, né? Porque às vezes até o advogado tem ali, tem um contador, enfim, ele tem alguém que lhe auxilia, ou ele até tem uma formação, né, acadêmica de cálculos. Ele não é obrigado, né? Porque o cálculo, na verdade, ele é a tradução do direito dele. O advogado tem que saber do direito. Tem o conhecimento técnico da matéria em si, da matéria, né? exatamente, como postular aquilo ali. E os recursos inerentes a essa situação, né? Além disso, muito tem se falado na questão dos honorários de sucumbência, né? Não sei se... Eu acho justo, doutora. O que assim, pessoalmente, o que a doutora entende? Eu também acho. Eu acho justo também. Eu acho que, na verdade, assim, fazendo uma análise assim, de uma forma geral, acho que a reforma trabalhista... tirando essas peculiaridades assim da questão dos cálculos, do ônus de prova, né, da ausência de documentação, que muitas vezes a gente carece, né, na hora de elaborar uma petição inicial, eu acho que de uma forma geral ela foi elaborada justamente, assim, porque eu acho que os honorários sucumbenciais, eles vão existir para aquele direito que tu tá postulando, talvez que o teu cliente não tem direito, né? Então... Ele vai inibir um pouco, Vai inibir um pouco, exatamente. Então, acho assim, o processo trabalhista, ele vai ficar, não que ele fosse não fosse verdadeiro, mas ele vai ficar mais verdadeiro ainda. Porque o que a gente postular, é o que eu digo assim, tu tem que estar com os 2 pés no chão, né? Literalmente, porque tu não pode postular, não pode aventurar mais, né? Como a gente, às vezes assim, tá na dúvida, postula. Agora não, né? Tá na dúvida, acho que não postula, né? Deixa de postular, porque pode incidir os honorários e aí a situação vai ficar... A Justiça do Trabalho sempre teve um princípio conciliador, né? Sim. Né? Eu assim, sempre vi uma família, nós advogados trabalhistas, a gente vai no saguão ali, a gente passa, cumprimenta, né? A gente tem, um ambiente bem diferente, né? Parece assim, carinhoso, né? Exatamente. Carinhoso. E aí, o que nós, me parece que está mais sendo fragilizada essa questão da reforma trabalhista? Que impondo estes cálculos, nós temos um valor líquido, um valor, olha, é rígido. Este é o pedido do reclamante e este é o pedido que nós
né, estamos postulando. Como não tem mais aquelas, digamos, aquelas gordurinhas, né, que muitas vezes a gente teria assim, um pedido de insalubridade, poderia dar, como não poderia dar, um pedido de equiparação que poderia ou não poderia, porque havia uma incerteza. Agora com o cálculo líquido já entra com menos pedidos líquidos, e que eu acho que fragilizam a questão da conciliação. E até, né, doutor Felipe, a questão do dano moral, por exemplo, né? Que o dano moral, até então, tu colocava ali, valor a ser arbitrado por esse juízo, mas não inferior a 30 salários mínimos, por exemplo. Exato. Né? Então, assim, semana passada mesmo eu fiz audiência conciliatória no Sejusc e o juiz fez questão de deixar bem claro, olha, dano moral, cada vez os juízes têm arbitrado um valor menor, né? Porque se fala na famosa fábrica do dano de dinheiro, né? Porque as pessoas postulam dano moral por qualquer motivo, vamos supor, né? Então agora, com essa questão da reforma trabalhista, já vai ser visto de outro aspecto, e limitados, né? Porque um dano moral que nós ficamos naquelas 3 faixas ali que a CLT determinou agora, né? Os valores são bem mais inferiores, digamos assim, são inferiores àquilo que se normalmente postulava. 3, 5 vezes, 10 salários do trabalhador, o máximo, né? Exceto naquelas ações indenizatórias de acidentes do trabalho. O restante, né, fica limitado ao que a CLT determina. Que eu acho que neste ponto é uma inconstitucionalidade da nossa lei. Eu acho que isso vem a vingar, assim como a assistência judiciária gratuita, que também tanto se clamou pelo acesso na justiça, né? A Constituição Federal também está aí determinando. Mas a questão até que o doutor colocou antes, a questão da elaboração dos cálculos, de uma certa forma também eu acho que ele auxilia na audiência conciliatória, né? Na primeira audiência, né? Porque as pessoas, os colegas, assim, muitas vezes, eu sempre, particularmente falando, assim, eu elaboro um cálculo prévio, assim, por cima, né, na hora, antes de ir para a audiência, para ter uma noção do quanto que eu vou pedir para fins de acordo, né. Mas aí, às vezes eu já me deparei, assim, com colegas, quanto que é a pretensão do reclamante? É 50 mil reais para um contrato de trabalho, sei lá, de 6 meses, né? Aí o juiz olhava assim, mas baseado em quê? Sim, um valor... baseado em quê? Sim, valor... é o pedido. Não tem um critério, baseado em 50 mil reais, imagina? Então, assim, acho que por esse lado, essa questão da elaboração dos cálculos vai auxiliar também. Porque daí vai chegar na audiência, tanto uma parte quanto a outra, vai chegar porque a reclamada também vai ter que impugnar, né, os cálculos. Exatamente. Então, assim, acho que na audiência conciliatória, ou que seja, então, na instrução, a gente já vai ter uma coisa mais realista, né? Uma situação mais realista do processo. Sim, um objetivo. Mas aí, como tu tem aqueles valores, e é isso que eu penso, tu vai ter uma situação realista e daquele realismo ali que tu tem no teu processo, tu não vai baixar daquilo ali. Tu acaba assim, não, aquilo ali deu. Não tem mais aquelas negociações, tu pode ganhar 50, mas daqui a pouquinho tu faz um acordo por 5. Não, mas por isso que eu digo, acho que de certa forma vai ser uma segurança até para as partes. Pode ser que sim, desse ponto de vista, tudo sim. É uma questão de adaptação, né? Agora daqui para frente, acho que esse ano vai ser ano de 2018 vai ser um ano de adaptação mesmo para todos nós, né? De transformação. Exatamente. Bom, então, com esta belíssima explanação aqui da doutora Cíntia Schaefer, né, que está cada vez mais abrilhantando o nosso programa, né? Vou convidá-la mais vezes, gostaria muito que estivesse participando efetivamente e assiduamente do nosso programa. Sim, com certeza. Tá? Claro que nós advogados sempre temos nossos compromissos, a gente está sempre para cima e para baixo. Olha, às vezes até a audiência, né? As audiências. Está nos foros por aí, né? Nos juizados especiais e às vezes até na Justiça do Trabalho, porque começa uma audiência 4, 5 horas da tarde e vai à noite, né? Com certeza. E estamos indo para os comerciais e daqui um pouquinho nós voltamos com as perguntas. Até breve. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Top Glass. Aluminalves. Soster Imóveis. Trilegal! Então, amigos, estamos começando com mais uma vez o segundo bloco do programa Comunicando Direito, agora com as perguntas que são enviadas através do nosso Facebook, Comunicando Direito,
e através do nosso e-mail, programa comunicandodireito@gmail.com. Aquele telespectador que tiver alguma dúvida jurídica ou algum questionamento para fazer a nossa bancada, por favor, entre no nosso programa lá, programa Comunicando Direito, no Facebook, ou através do nosso e-mail, programa comunicandodireito@gmail.com. Aquele que queira se identificar, bote o seu nomezinho. Aquele que não queira se identificar, pode botar. Não gostaria que fosse divulgado o meu nome. Tá? Assim será respeitada a sua intimidade, a sua privacidade. Alertando também que todas as perguntas que são relacionadas à intimidade, normalmente a gente não faz a menção dos nomes dessas pessoas, aqueles que estão perguntando. Então, alguns telespectadores enviaram alguns questionamentos, do qual hoje, aqui eu e a doutora Cíntia vamos responder aos nossos amigos telespectadores. A primeira pergunta é: como funciona o uso capião extrajudicial? Essa pergunta eu vou responder ao nosso amigo telespectador. É uma pergunta bem singela e gostaria de ser objetivo também na minha resposta. O uso capião extrajudicial agora é permitido pela nova legislação a ser feito nos tabelionatos. Existem alguns requisitos legais que não deixaram de existir, como aquela posse mansa e pacífica, o animus domini, que é a intenção de ter aquela propriedade, cuidar daquela propriedade, e que não esteja sendo uma posse injusta, né? Ou seja, uma posse que seja através de uma invasão ou uma posse que seja decorrente de um local de domínio público. Por exemplo, terras públicas não pode ser, em hipótese alguma, uso capitas. Então, o uso capião extrajudicial, basta aquele pretendente ou aquele requerente dirigir-se a um tabelionato da sua preferência. Em Porto Alegre nós temos, salvo engano, 12 ou 14, tá? Nesses tabelionatos, leva o memorial descritivo que o arquiteto ou o engenheiro vai fazer, ou até o topógrafo. Ele vai mencionar todos os lindeiros indicando quais são as coordenadas geográficas daquele imóvel e leva também estes lindeiros para que esses façam a escritura pública. Os requisitos o próprio tabelião vai exigir naquele momento, além dos documentos pessoais, os documentos decorrentes da propriedade. Essa escritura pública vai ser lavrada e vai deixar de existir aquele processo que antes era ajuizado na justiça comum com uma declaração, porque o uso capião, o que o juiz fazia antes? Ele verificaria que o pretendente, né, o requerente, tinha todos os requisitos, tendo todos aqueles requisitos, ele declarava: este fulano de tal, né, este autor da ação tem os requisitos do uso capião e por isso pode adquirir a propriedade. No caso, hoje, isso é realizado através do cartório e depois de ter realizado essa escritura pública no cartório, né, no tabelionato, ele vai lá no registro de imóveis e registra, então, a sua propriedade no seu nome. Tem custo? Isso tem custo, lógico. Tudo vai ter um custo, né? Um custo do tabelionato, vai ter um custo do advogado que tem que estar assistindo ele naquele ato ali daquela escritura pública e vai ter aquele custo do profissional que vai fazer a parte da planta do imóvel. Né? E aí o próprio requerente tem que verificar o profissional da sua confiança. Bom, espero ter respondido ao nosso telespectador e, mais uma vez, né, salientando que as dúvidas podem ser enviadas para nós através do e-mail. Vamos para uma segunda pergunta, onde um telespectador não identificado pergunta: se alguém que nunca trabalhou pode se aposentar? Doutora Cíntia, pode dar um auxílio nessa situação aqui deste telespectador? Doutor, no caso, nunca trabalhou, né? Às vezes a pessoa, pode existir uma certa confusão, às vezes a pessoa nunca trabalhou, mas ela mesmo assim recolheu contribuição previdenciária para o INSS, né? Essa pessoa, embora ela nunca tenha trabalhado, mas ela fez os recolhimentos, se ela contar com 180 contribuições, ela vai conseguir se aposentar. 180 contribuições são 15 anos, né?
Agora, porque se ela trabalhou, provavelmente ela teve carteira assinada, o empregador fez o recolhimento. Mas muitas vezes a pessoa não trabalha, mas ela compra o carnê, né, numa livraria, compra o carnê, faz o recolhimento e ela vai ter direito sim a se aposentar. Agora, quem nunca trabalhou e quem nunca fez recolhimento por conta própria, infelizmente, não consegue se aposentar. Não basta atingir a idade exigida por lei, né? Pode atingir a idade. Se não tiver 180 contribuições mensais, não vai conseguir se aposentar. É importante aí até o nosso telespectador saber de uma situação muito interessante que a doutora Cíntia falou aqui, né? A questão do recolhimento da Previdência Social. Tem uma questão que muitas vezes o empregador, né, contrata aquele funcionário e não paga o INSS. Este requerente, essa pessoa pretensa a se aposentar, ela consegue se aposentar, doutora Cíntia? É que, na verdade, se houve o reconhecimento do vínculo do emprego, né? Houve a carteira assinada e o empregador cometeu um ilícito, na verdade, porque se ele deixou de recolher para o INSS, ele está cometendo, né, um ilícito. Então, daí não é um problema do empregado, né? É um problema daí que o INSS tem que fiscalizar junto à empresa. Então, se ele teve o vínculo reconhecido, ele vai conseguir se aposentar. O que ele tem que comprovar para o INSS é que ele efetivamente trabalhou, né? Agora, se o empregador recolheu ou não, aí é uma questão que o INSS vai ter que ir, assim, fiscalizar isso, né? E fazer com que o empregador, então, proceda aos recolhimentos. Porque isso é uma coisa bem notória, assim, as pessoas perguntam isso aqui, eu trabalhei numa empresa, nunca pagou INSS. Né? Aí, telespectador, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Existe pela lei o que a gente chama de responsável legal e de contribuinte. O contribuinte é o trabalhador. Exatamente. E muitas vezes ele sofre o desconto. Ele sofre o desconto, né? Exatamente. Ele sofre o desconto e aí é crime, na verdade, né? Contra o cofre público, porque ele tá descontando do empregado e não está repassando para a Previdência. Né? Então, isso é bem comum. Quem tem a obrigação de pagar é a empresa. É a empresa. O empregado, ele não pode ser prejudicado nessa situação, né? Então, por isso que eu digo, é uma questão que vai envolver o INSS e o empregador, né? Agora, diferente, claro, se a pessoa não teve vínculo de emprego. Aí, se ela também não recolheu, né, com carnê, aí não vai ter direito, infelizmente. Então, uma dica para o nosso telespectador mesmo que não trabalhe, recolha. Recolha, até porque eu sempre digo para os clientes, né? Ninguém tá livre de sofrer um acidente, né? A mulher, às vezes, engravida, tem a licença maternidade, tem vários benefícios, né? Então, acho que é só vantagem para fazer o recolhimento. Isso é interessante. Eu tenho um amigo meu, né, que se acidentou fazem uns 40 dias, 45 dias, mais ou menos. Ele tem uma fratura bem forte, assim, né? E aí a esposa dele veio me questionar com relação se ele poderia estar recebendo o benefício, né? Que ele tinha uma MEI, que ele tinha uma microempresa. Aí eu fui analisar 2014 ou iniciozinho de 2015 era o último recolhimento dele. Daí a gente fica assim, né, numa situação constrangedora, né? Porque a gente sabe da situação, uma pessoa muito íntima da gente, a gente sabe que, né, de toda a situação que ela vai passar, o trabalho, né? A esposa terá que parar de trabalhar para poder auxiliar ele. E ele tem essa questão do benefício da Previdência Social, não poderá nem receber porque não recolheu. Infelizmente, então, né, é uma situação rotineira. E aí a gente tem que sempre, né, explicar para nosso telespectador que vai lá contribuir, nem que seja sobre o mínimo, né? Sobre o mínimo, exatamente. Bom, vamos para uma outra dúvida aqui do nosso telespectador, que diz o seguinte: minha mãe tem um terreno que meu irmão está morando lá, já vai fazer 10 anos. Minha mãe quer vender o terreno, porém meu irmão diz que ela não pode vender, pois ele já mora lá faz tempo. E agora o direito dele. E a propriedade não é mais da mãe. A telespectadora pergunta: gostaria de saber se ele tem esse direito de ficar com a casa e o terreno, mesmo nunca tendo sido transferido para ele, só porque ele morou lá, ou está morando lá há 10 anos.
Doutora Cíntia, pode nos dar um auxílio? Claro, ela é bem simples, na verdade, né, doutor? Ele não tem direito nenhum sobre o imóvel, né? Nem sobre o terreno, porque ela é viva ainda, né? A mãe, pelo que ela coloca aí, a mãe é viva, né? Ele só vai ter direito, ele e os demais irmãos, no caso, o dia que a mãe vier a falecer. Aí tem que ser feito um inventário e ser partilhado entre todos os herdeiros. Mas enquanto a mãe, a gente sempre diz, né? Não existe herança de vivos, pessoa né? viva. Porque é incrível, mas às vezes as pessoas têm Querem partilhar essa antes. pretensão, né? Então, nesse caso, pelo que ele colocou, a mãe ainda é viva. Então, o irmão, ainda que esteja residindo no imóvel há bastante tempo, ele não tem mais direito do que os outros irmãos. Isso aqui também é uma questão bem comum no direito aí. Às vezes um irmão empresta pro irmão, a mãe empresta pro filho, né? O pai, tanto faz, entre parentes, cunhados, e acaba aquele se achando proprietário. Na verdade, esse é o que a gente chama no direito de contrato de comodato, né? Ele pode ser inclusive um contrato verbal, né? Eu vou te emprestar este terreno, essa parte ou essa casa, esse apartamento, ou ele pode ser um comodato por escrito. Sim. E aí, nessa situação aqui da mãe com o filho, é o tipo de contrato de comodato, né? Que a mãe emprestou pro filho. Exatamente. E aí é um empréstimo. Empréstimo não é dado, não é doado. Exatamente. E não é herdado, né? Que é o caso aqui, como a doutora falou. Né? Então este filho aqui realmente não tem direito. A mãe pode agora, ela pode tentar uma ação de reintegração de posse para tirar o filho, né? E ela pode sim vender. O que vai acontecer é que, se haver uma compra com ele, né, dentro do imóvel, é que o comprador vai ter que tomar as medidas legais para tirar o filho, né? Porque infelizmente já existe um contrato de comodato que está ali há muitos anos. E aí, nesses casos aí do comodato, tem aquelas questões da benfeitoria, né? Empresta um terreno e aí a pessoa vai lá, erege uma casa, né? Faz benfeitorias, às vezes até ao arrepio do real proprietário, e quando vê o real proprietário pede de volta a casa sem querer pagar nada. E aí entra todo numa situação jurídica muito complicada. Eu vejo assim que, se for emprestar, então, entre parentes, entre amigos, qualquer bem, qualquer propriedade, por favor, aos nossos telespectadores, uma dica, né? Primeiro, consulte um bom advogado, o advogado da sua confiança. Exatamente. E faça um contrato por escrito. Um contrato por escrito evita inúmeras dores de cabeça. Isso aí. Bom, aí temos uma perguntinha um pouco até faliciosa aqui, né? Um pouco pegadinha aqui, mas vamos a esta perguntinha aqui, e eu vou dar uma resposta rápida, que a gente já está quase encerrando o nosso bloco. A telespectadora gostaria de tirar uma dúvida. Na verdade não é uma telespectadora, é um telespectador, pois diz que criou um Facebook falso com outro nome e estava conversando com uma amiga, o qual, a partir deste Facebook falso, começou a dar em cima do marido dessa amiga, começou a dar cantadas, enfim. O marido desta amiga descobriu dessas cantadas e agora quer processar, então, aquele que criou o Facebook falso por falsidade ideológica. O telespectador está perguntando se é possível isso. Bom, a questão da falsidade ideológica, realmente, ela é um crime tipificado no Código Penal, que diz que aquela pessoa que obter vantagem com a utilização de um nome ou de um documento que não seja verdadeiro, ela responde por falsidade ideológica. Ou seja, se eu me falar que eu sou, em vez do Felipe, eu sou o João, e o João obter uma vantagem sobre essa situação, aí sim está tipificado o crime de falsidade ideológica. Neste caso aqui, não estou vendo assim ainda que haja talvez uma intenção, não estou vendo uma conduta
tipificada, uma conduta criminal, uma conduta ilícita, que, na verdade, ela está, me parece, no limbo ali, né? Ele está dando em cima, mas talvez ele está utilizando o Facebook como uma proteção da sua verdadeira pessoa, mas não com uma intenção de obter a vantagem disso, de tirar um proveito disso. Ele está chegando, digamos assim, mas talvez esteja com vergonha, esse telespectador. Então, assim, eu acho, no meu ponto de vista, que realmente não criaria a conduta de tipicidade penal de falsidade ideológica. Essa é o que eu entendo. Aí, salvo o melhor juízo, né, como diziam os juristas, né, SMJ, né, termina a petição assim, salvo o melhor juízo, SMJ. Bom, espero ter respondido também ao nosso telespectador, tá? E aí, com essas perguntas aí, estamos encerrando mais um bloco do programa Comunicando Direito. Agora, encerrando aqui diretamente do estúdio da nossa GSUL TV, onde fazemos semanalmente o nosso programa, que vai ao ar às 20h30 todos os sábados. Vamos fazer um terceiro bloco, diretamente da Justiça do Trabalho, onde esta semana foi realizada uma Assembleia Geral dos Advogados Trabalhistas, em decorrência das alterações da lei trabalhista, da reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017. Tá? Vamos fazer outras entrevistas com outros colegas e vou agradecendo a doutora Cíntia Schaefer por botar aqui por falar nessas questões jurídicas com nós, esclarecer os nossos telespectadores e o seu notório saber jurídico, né, que a gente sempre agradece quando os colegas podem vir aqui ao nosso programa e poder compartilhar conosco. É imenso prazer. Tá certo. Então, até o terceiro bloco e voltaremos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Top Glass. Aluminalves. Soster Imóveis. Trilegal! Ser colocados em disponibilidade com seus vencimentos, não sei se com auxílio moradia, com ou sem, ou serão relocados na Justiça Federal. Que não se iludam, é o sonho dos juizinhos novos serem juízes federais, porque nas cabecinhas deles, que estão pequenas, que estão impressionantemente descompromissadas, o juiz federal é um must. E o juiz do trabalho foi uma contingência que vieram parar aqui, estão ganhando dinheirinho enquanto isso dura. Eles não se preocupam com a extinção da justiça do trabalho. Eu ouso dizer que estão ansiando por isso. Porque na Justiça Federal, o magistrado que faz 5 audiências por tarde é um pobre coitado escravo. Então eles têm muito menos audiência. E eles se dão ainda ao desplante de entrar na sala de audiência, os federais, eles cumprimentam o advogado, cumprimentam a parte. Eu fiz audiência lá que entrou uma menina, disse assim, boa tarde, eu sou a juíza fulana de tal, prazer doutora, como é que vai a senhora, prazer doutor, a senhora é autora, muito prazer, eu quase desmaiei de emoção, porque eu nunca vi isso. Em 48 anos de advocacia, eu nunca vi isso. Então existe um outro sentimento. Eu acho que a nossa grande preocupação de imediato tem que ser com essa tese de que inexiste essa obrigação de pedir limites, mas politicamente e compromissadamente com a nossa categoria, a nossa preocupação hoje tem que ser outra. Está começando a passos galopantes todo um trabalho para afastar os advogados dos pretórios, afastar das audiências, afastar dos tribunais. Eles querem escapar do olho no olho, porque é muito mais fácil fazer barbaridade nas sessões se não estão olhando o advogado na cara. É muito mais fácil manipular a testemunha online,
presencial. Esse é o sonho dourado dos magistrados. Nos tirar para fora da Justiça do Trabalho, para fora da Justiça. Nós não estamos nos dando conta disso. E nós não podemos perder nenhuma oportunidade, em qualquer lugar que nós estejamos, de falar isso e de denunciar isso. O primeiro enfrentamento que a gente tem que fazer é que não há exigência de pedido líquido, segundo o novo texto legal. Então, há essa sugestão assim, inicial. Em segundo momento, nós estávamos fazendo uma pesquisa lá no escritório sobre a jurisprudência do TST contra essa matéria, até mesmo na seara do rito sumaríssimo. E a jurisprudência do TST se inclina a não vincular o valor indicado na inicial, mesmo no sumaríssimo, quando há na inicial a ressalva de aquele valor é meramente estimativo para a adoção do rito. Então, se essa jurisprudência, se esse entendimento já vinha sendo sustentado lá no sumaríssimo, que é uma matéria mais antiga, nós podemos pegar isso como analogia para construir o caminho agora com relação ao rito ordinário. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que parar de falar em pedido líquido, para tentar construir essa tese. Seria essa sugestão e fazer essa construção de que pede uma estimativa e fazer expressamente essa ressalva, porque senão a gente não vai conseguir nem se basear nessa jurisprudência que nós encontramos. Tem que, na inicial, concordo, tem que fazer esse enfrentamento já na inicial, sustentando que a lei não trouxe pedido líquido, que é uma mera estimativa e que, atendendo os ditames da lei, para não dizer que é desobediência civil, não é, nós estamos aplicando exatamente o que a lei diz, atendendo ao comando da nova lei, nós estamos fazendo um valor estimado do que estamos postulando. Essa é a sugestão que se adote uniformemente para provocar a jurisprudência a se manifestar sobre o tema. Nós temos que dividir para nós conseguirmos um resultado que é interessante, não para um advogado, mas para toda a nossa categoria e principalmente para aquele que é objeto do nosso trabalho, que é o jurisdicionado. Mas antes de terminar, eu queria, já que eu sou das antigas, dar o meu abraço a um dos meus Lulas, porque eu tenho dois. Eu luto pelos dois. Um está aqui hoje, se recuperando e voltando à advocacia. E sexta-feira eu estarei em São Leopoldo defendendo o outro Lula. Porque pensar diferente é um direito. O que não é direito é pensar muito mal hoje. E nós não vamos aceitar que outros, seja do Legislativo ou do próprio Poder Judiciário, que tentem aniquilar a advocacia. A união faz a força e, como dizia aquele cidadão que é tão mal falado, o Marx, advogados do mundo, univos. Mas mesmo no pós-reforma, mesmo no pós-reforma, vai aumentar essa quantidade de situações onde na improcedência o empregado não vai ter gratuidade e aí ele vai ter que pagar as custas no momento da proposição do recurso. Então a sugestão que fica aqui também é para a gente levar isso para essa Assembleia e para ver se a gente consegue esclarecer essa situação. Só para complementando a preocupação do Anderson, um outro detalhe muito importante, que pelo menos um juiz aqui no estado já aplicava o pagamento de honorários no caso de sucumbente na perícia, e ele aplica com um detalhezinho, ele mantém esse detalhe, independentemente do trânsito em julgado. Então, atentem para esse detalhe na condenação dos honorários, porque independentemente do trânsito em julgado, no recurso ordinário, não vale mais ventilar essa hipótese, porque é o prazo determinado, que normalmente por esse juiz é de 24 horas ou 48 horas no máximo para satisfazer as custas periciais. Tem que atacar diretamente com a cautelar preparatória de recurso ordinário, que tem trânsito também restrito em algumas turmas, alguns desembargadores entendem que não é possível, vai ter que agravar de instrumento, quer dizer, vai ter... É complicado. Se liquidar a inicial,
foi acontecer o problema de limitar o pedido. Desculpa, João, quem é que disse isso? A presidente do tribunal. E também, em reunião que ela convocou depois, na presença do vice-presidente, de alguns outros integrantes também, da diretoria, ela repetiu essa afirmação dela, né? Nos recebeu de uma forma esplêndida. Então, uma questão que eu vou frisar aqui, impressionante isso, essas coisas acontecem, mas é fato, a gente está numa assembleia que a gente vai falar mal ou bem, vamos falar o que acontece, o fato é esse. O exemplo claro que aconteceu foi a primeira vez que houve um problema na relação à eleição do ex-presidente, o julgamento do ex-presidente Lula na quarta-feira. Na segunda-feira ligou uma colega para o escritório dizendo: estou com dificuldade para chegar em Porto Alegre, estão querendo protocolo de segurança que não estão, levei 2 horas para chegar, o que a gente vai fazer? Pedi para minha secretária: liga lá para a assessoria da presidência e vocês podem me receber. Portanto, viola aquela cláusula constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então eu proponho aos colegas, e esse texto que eu apresento aqui então para a GETRA, para deliberar a respeito dele como um documento que pelo menos nos auxilie nessa questão, de que primeiro, que a gente não ceda, não ajuize ações com pedido líquido. Em segundo lugar, que arguem todas as petições iniciais a inconstitucionalidade dessa disposição, porque o propósito dela não é racionalizar o processo, mas criar mecanismos para instituir uma sucumbência voraz, que nem no processo civil nós temos aqui na história brasileira. Em terceiro lugar, eu sugiro para os colegas, obviamente, os colegas depois podem discordar desse encaminhamento, a sugestão que eu faço também é de que, como o processo do trabalho tem um procedimento em que o juiz, teoricamente, pelo menos, teoricamente não, legalmente, toma conhecimento da petição inicial em audiência, que toda vez que o juiz determinar que a parte emenda a petição inicial, antes de ajuizar o mandado de segurança, que esse ato seja objeto de reclamação correicional. E eu explico por quê. Porque se trata de uma atitude, um ato tumultuário do juiz, porque ele inverte as fórmulas do processo. O juiz só pode despachar a petição inicial depois de tentar conciliar as partes. A conciliação é obrigatória. É somente depois disso que o juiz assume a direção do processo, então, para conduzir qualquer procedimento. E qual a razão da reclamação correicional nesse primeiro momento e do mandado de segurança? Porque a reclamação correicional, ela, além de ser julgada rapidamente pelo corregedor, ela tem a possibilidade ainda de ser levada para o órgão especial por meio do agravo regimental. Ou seja, você submete o assunto ao corregedor, submete o assunto ao órgão especial, e como o mandado de segurança tem um prazo de 120 dias, você não perde ainda o prazo, é bem provável que essa tramitação toda ocorra antes de 120 dias, para trazer novamente, se for o caso, esse assunto para a SDI, então, por meio do mandado de segurança. Nós ampliamos, então, o âmbito dos participantes no exame dessa matéria. Então, obviamente, é uma posição pessoal minha, posso estar inclusive equivocada, provavelmente os colegas têm alguma solução que possa ser melhor do que essa. Mas a sugestão em síntese que eu trago é isso. Primeiro, tentar entender essa questão de uma forma racional, entender os fundamentos políticos e jurídicos que tem nessa disposição da CLT, e aí então tomarmos de forma unificada uma atitude, né, porque eu tenho certeza que esse ato, além de outros que a gente não tem percebido nos cursos dos últimos anos, ele é preparatório não apenas para a abolição por completo da legislação social no Brasil, mas da própria justiça do trabalho. Os juízes, se eles não se derem por conta do que está por trás dessa disposição, na verdade, ele vai acabar importando na extinção da justiça do trabalho, que eu tenho certeza que não vai levar muito tempo. Era isso, colegas, a proposta que eu trazia aqui. Muito obrigado.
faz parte de um movimento chamado União pela Preservação do Rio Camaquã, que luta contra a instalação de uma mineradora da Votorantim Metais, hoje Nexa, e da IAM Gold, que é uma mineradora canadense, nas margens e na cabeceira do Rio Camaquã, que é um rio de uma extrema importância para o Pampa Gaúcho e que banha 28 municípios que compõem a sua bacia. Esse movimento ele é absolutamente plural. Ele é composto por integrantes de todas as classes, de todos os gêneros, por universidades, por cientistas e por instituições públicas que estão se unindo de forma absolutamente qualificada e antecipada para impedir, inclusive, a licença prévia, porque o processo está em fase administrativa ainda nesse primeiro momento. Essas empresas, na verdade, elas estão se infiltrando nos comitês das bacias hidrográficas dos rios, né? Ocupando algumas cadeiras, representando as indústrias de mineração, e elas têm ampla interlocução com os órgãos estatais, né? Conseguindo se infiltrar, e nós ficamos sabendo que o Plano Estadual de Mineração do Estado do Rio Grande do Sul ele está justamente sendo feito com esses agentes, sem a participação da sociedade civil. O local é de rara beleza cênica, é uma das 4 áreas prioritárias para a preservação da biodiversidade no estado do Rio Grande do Sul. Ele foi eleito uma das 7 maravilhas do estado do Rio Grande do Sul e é um dos 24 territórios que fazem parte da Associação Mundial de Montanhas Famosas, que congrega apenas territórios onde se pratica o desenvolvimento sustentável. Nessa região as pessoas aprenderam já de forma ancestral a se relacionar com os bens naturais, de forma a usá-los de um modo racional e que não esgote esses bens. E já está em curso um projeto de um novo tipo de desenvolvimento que justamente considera as particularidades deste território. Por trás disso tudo, na verdade, existe uma intenção de modificar a matriz produtiva do Pampa Gaúcho. Apenas nos 2 últimos anos, cerca de 150 licenças para pesquisas de lavras foram autorizadas nessa região da Serra do Sudeste, e essa discussão está passando à margem da sociedade gaúcha, está sendo feita a portas fechadas, apenas pelas empresas, sem a participação da sociedade civil, das entidades de classe e dos movimentos sociais. E nós entendemos que esse projeto ele é, inclusive, um atentado à evolução histórico-cultural do Pampa Gaúcho e, portanto, do próprio Rio Grande do Sul. Comunicando Direito. Apoio cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362 1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Carmona Advogados, em 2018, completando 25 anos de advocacia. Ética, comprometimento, agilidade e profissionais altamente capacitados nas seguintes áreas do direito: direito do trabalho, direito civil, cobranças, indenização, contratos e direito imobiliário, direito de família, inventários, divórcios e alimentos. E a defesa incessante de seus clientes. Atendemos todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Avenida Protásio Alves, 8079, Alto Petrópolis, em frente ao Fórum.
Telefone 33 34 25 75. Facebook Carmona Advogados. Hotel Fazenda Vale Real. Venha passar o fim de semana em meio à natureza, em ambiente familiar. Fone 54 32 87 11 25, Caxias do Sul. Stock Glass, vidros temperados e acessórios para uso e instalação de vidros. Um atendimento totalmente focado no bem-estar do cliente, com entrega pontual de produtos de altíssima qualidade. Avenida João 23, 425, bairro São Sebastião, Porto Alegre. Fone 30 26 37 10. Aluminalves, há mais de 20 anos no mercado. Janelas, portas, box e sacadas. Esquadrias de alumínio, vidro temperado. Soluções em esquadrias especiais. Avenida Manuel Elias 212, fone 33 40 40 40, Porto Alegre. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 33 40 81 43. Gosta de novidade? Toda semana tem! Ganhadores novos no Trilegal! Eu ganhei uma casa, um carro e um ano no supermercado. É muita felicidade. Mas não é toda semana que chega uma novidade dessas! Uma Kawasaki Ninja! E a festa de prêmios não para por aí! 20 prêmios de 2 mil! Um Fiat Mobi! E esta baita Hilux cabine dupla! Trilegal! Sua vida! Muito mais? Trilegal!